Bom, começando aí mais uma aula de construção de compiladores. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2020, são 20 horas e 24 minutos. Nesse momento, não tem nenhum aluno ainda na sala, né? Agendei para 8h20, certo? Não sei porque eles não entraram ainda, mas por enquanto eu vou deixar aqui o slide, certo? Pronto. E independente dos alunos estarem ou não, comecei no horário definido, certo? Pontual. Quando os alunos entrarem na sala, eu começo a aula. Então, vou silenciar meu microfone, né? Quando eles começarem a entrar, a gente vai começar a dialogar, eu vou iniciar a aula, certo? Mas só para registro, né? De atividade docente, seguindo o protocolo da instituição. Então, a aula foi começada no horário, conforme enviado por mensagem, avisado aos alunos antes. E, geralmente, também postado no ambiente institucional Blackboard, para registro de trabalho do professor. A partir de agora, eu silencio meu microfone. Quando os alunos chegarem, eu reativo e inicio a aula. Fala, Matheus. Seu povo, hein, cara? Você não chegou ainda. Tô escutando aqui uma live aqui online aqui quando a galera chega. Todo mundo pensou que Raul já é sábado ou já é sexta ainda, né, bicho? Bora esperar aí, certo? Pra ver se chegar a galera aí. Vou esperar mais 10 minutos, 15 minutos. Beleza? Eu vou desligar o microfone aqui. Qualquer coisa eu chamo aí que eu ligo.
Fala, João. Cadê o povo, hein, cara? Eu vou avisar no grupo da sala que a aula tá para começar. Como é? Ah, eu acho que as pessoas só vão chegar por volta de 8h45. E é, que largou agora outra aula, fez? Não, não, não tem outra. Eu vou avisar as outras pessoas agora. Vai. Vou silenciar aqui, viu? Até a galera entrar. Esperar mais 10 minutos aí. Lembrando que já tá contando aula, viu? Eu comecei de 8h22. As aulas vão começar agora de 8h20? Isso, isso. Eu Certo. avisei por mensagem, viu? Certo, certo. Eu avisei aqui no grupo. Ah, o TCC foi mesmo adiado à próxima entrega? Foi sim, viu? Dia 18. Ok, ok. Ó, diz a galera que só vou esperar mais 15 minutos, viu? No máximo 20 aí. Pra começar a aula. Avisado já tá. Eu vou deixar aqui. Esperar 15 minutos no máximo aí, 20 estourando. Se ninguém entrar, eu libero vocês. Se a galera começar a entrar, a gente começa. Olha, se essa segunda informação, as pessoas não vão querer ir, não. Porque eu tô fazendo registro da aula, entendeu? Sim, sim, eu entendi. Não, eu tô dizendo só que há liberação, Não, não caso diga eu não. falte Não aí. sei se vai ninguém aqui, não. E agora, depois da ressaca das provas, com esse deadline do TCC. Ah, mas se bem que vocês são PCs, né? Mas É, enfim, certo? Já tá entrando mais um aí agora. Pronto, entrou lá pra gente começar nós três, né? Aliás, vocês três e eu, né? A gente fechar umas 9 horas, beleza? 9h15 no máximo. Vou começar, viu? Pô, vou começar mais pra gente cumprir horário, pra eu cumprir horário, certo? Não posso liberar vocês, assim. Então, ontem a gente começou na semântica, certo? Dentro de compiladores. E eu tinha falado que o objetivo da nossa semântica, né? Então, dentro do processo de compilação, a nossa semântica ela é a terceira etapa aí, certo? Da, digamos assim, de um primeiro momento de análise desse processo de código, né? Então, a gente vai ter um primeiro momento de análise, depois a síntese, né? Eu tinha falado que a semântica ela tem algumas características relacionadas a, digamos, a esse processo que são um pouco diferentes da sintaxe, né? Então, ela depende basicamente de uma análise contextual, certo? O contexto, como eu falei ontem, ele é muito relativo. São vários elementos, né? Vários critérios pela qual você delimita um contexto semântico, certo? Sejam uma perspectiva de hardware, seja uma perspectiva de, enfim, de abordagem de paradigma, seja uma perspectiva de estrutura de informação ou estrutura de dados da informação, tudo depende, né? Seja dependendo do teu problema também, certo? Então, semanticamente falando, né, o contexto ele é bem relativo. A checagem de tipos também a gente também tinha falado ontem, ela está muito relacionada. Aí todo mundo está pingando agora, né? Tá igual a sala presencial, né? Um chega e todo mundo começa a entrar pela porta. Não é assim mesmo.
A checagem de tipos que eu também tenho falado está muito relacionada à sintaxe dos tipos de elementos, dos tipos de dados que a gente tem, certo? Entre outras características que nós também tínhamos falado ontem. Então, a semântica, como o próprio nome já fala, né? Ela remete, né, um sinal, né? Significa sinal, né? Do grego. E sinal de uma informação ou de uma mensagem que está sendo postada ali, certo? Então, para a programação, ela funciona como se fosse uma espécie de relação existente entre todas as expressões que as linguagens de programação elas geram, né? Então, a gente também tinha falado ontem que um exemplo comum pela qual a gente atribui, pela qual a gente implementa as linguagens de programação, está muito inerente aos tipos de elementos que a gente cria, certo? Então, no primeiro momento, né, que a semântica ela possibilita, é a partir do momento que é considerado como sendo estático, né? Tanto a gente tem a perspectiva estática quanto a perspectiva dinâmica. Acho que até um de vocês que tinha comentado isso ontem, né? Não lembro quem foi. Da linguagem interpretada, lembra que a gente falou? Linguagem interpretada, linguagem. Me lembra aí, João, não era híbrida, não. Acho que é dinâmica, né? Em vez de ser escopo dinâmico, acho que era escopo híbrido. Coisa assim que a gente falou. Não tô lembrado exatamente. Creio que sim, mas Foi. E a gente também tem falado dos elementos, né? Que justamente essa sacagem ela possibilita a gente realizar. Então, relacionado aos tipos, quando você trabalha com operadores ou operantes que, em certa forma, vão depender da expressão regular, certo? Eu estava até dando uma pesquisada hoje sobre tipos de dados, né? Então, acho que 99% das linguagens, elas trabalham com tipos parecidos, certo? Tem uma outra linguagem que trabalha com tipo próprio, tipo nativo, né? Porque, tanto mercadologicamente falando, como academicamente falando, é inviável você restringir demais, certo? Um tipo de escopo, um tipo de dado para um determinado tipo de linguagem. A questão do fluxo, né? Então, é muito comum a gente ter uma universalidade, certo? De escopo também, como eu tinha falado também ontem, né? Então, toda a parte do ocidente do planeta, ele tem uma dinamicidade de escopo, esquerda e direita, de cima a baixo, né? Uma abordagem que a gente chama de abordagem top-down, certo? De maneira geral. E a gente tem também essa regra de começo, meio e fim de escopo, né? Então, tem linguagens que você, como eu falei ontem, né? Você usa chaves, tem linguagens que você usa begin and the end, tem linguagens que você usa qualquer outro tipo de elemento, né? Ou primitiva, certo? Que possibilita com que você delimite esse começo, meio e fim, certo? De qualquer forma, mas que fique de fácil, digamos, entendimento para o programador, certo? Para os programadores em geral. A questão de unicidade a gente também tinha falado, né? É relacionada aos tipos de elementos que você utiliza. Então, para a orientação a objeto, que é um paradigma mais atual, né? Que a maioria das pessoas usam. Atual quando eu estou falando de fusão, certo? Não é em tempo. O pessoal também tem essa perspectiva, né? E relacionados a nome, que é quando você tenta, né, criar, gerar expectativa, delimitando essas características anteriores que eu também já tinha falado. E eu finalizei exatamente a aula de ontem nesse slide aí, né? Quando a gente tem, imagina aí, nessa linguagem ADA aí, que é uma linguagem bem antiga. Então você tem aí um loop, né? Todo mundo sabe que é um loop, certo? E você tem um começo e um fim desse loop. Então, algumas linguagens como Python, né, não precisa de sinalizador de início e término de loop. Só a indentação da linguagem, né, que é o espaçamento que você dá, ela reconhece. Outras precisam apenas de um caractere. Eu até tinha falado mais, né, em Java, na concatenação do comando, né, que apesar de ser um comando, que eu também estou lembrando aqui, ele depende da estrutura que você delega para a expressão, para ele interpretar que seja uma concatenação e não um string ou uma operação aritmética, certo? Entre outras características que a gente também poderia citar aqui. Então, continuando aí, né? Existem aí muito comumente aí na literatura, no dia da gente, vários erros semânticos, certo? Então, quando você começa a checar, certo? Estaticamente, dinamicamente, a gente vai falar mais à frente, é comum a gente ver alguns erros semânticos, né? Como, por exemplo, até vocês falaram, né? Que eu botei aquele código do slide, acho que uns 4, 5 folhas antes, e perguntei se tem algum erro. Todo mundo acertou dizendo que não foi tipificada a variável, né? Não é tipificado justamente porque a gente entende que é um padrão comum, senso comum, de implementação, certo? Então, é o primeiro item na checagem semântica, se a variável ela foi ou não declarada, certo? A multiplicação de diferentes tipos de dados, né? Acho que a comparação entre diferentes tipos de dados, né? Atribuição ou qualquer
qualquer outras ações de sintaxe, certo? Relacionadas à lógica do código. Deixa eu só printar a tela aqui. A menina está entrando aí na sala, mas ele aparece no print, né? Outras ações relacionadas também à atribuição, enfim, qualquer outro tipo de manipulação para um determinado tipo de comando, também é outro erro também muito comum, né? Ambiguidade também é muito comum também, certo? Às vezes muita gente declara variáveis que é até uma prática ruim de código de programação, né? Variáveis com nomes muito próximos de palavras reservadas também, então, semanticamente falando, se você não tiver um compilador bem otimizado, né? Uma expressão regular com uma regra muito genérica, né? Que ele captura muitas palavras na linguagem dele, linguagem regular, ele pode entender ou interpretar que aquela palavra ela pode não fazer parte de uma expressão regular de operação de operador, certo? Enfim. Então, primeiro, digamos, passo a passo, né, para esse processo de compilação em termos de semântica é a própria checagem de tipos, certo? Tipo, quando a gente fala, porque a maioria dos softwares que a gente tem atualmente, né, eles possibilitam, certo, que essa restrição de informação ela seja bem distinta de outras linguagens que fogem, por exemplo, de outro paradigma. É por isso que a gente, quando programa de uma abordagem estruturada, né, quando vai para outro paradigma, sofre bastante. Eu até falei com meus alunos de P1, né? Os caras já querem ir direto para Python, não querem pagar Portugal, né? E às vezes muita gente não entende que são perspectivas diferentes. Então, tanto em termos de perspectiva, quanto também em termos de checagem, seja no escopo, né, seja do tipo, e entre outros itens. Nesse ponto 2 aí, do slide eu falo assim, que as linguagens de programação, né, conforme a especificação, pode ser referida como tipagem forte e tipagem fraca, dependendo do processo pela qual ela é configurada. Nós falamos disso também ontem, né? Até sem saber, a gente já adiantou relacionado ao tipo, né? Vocês acham, na opinião de vocês, que a tipagem ela só delimita essa questão da classificação dos tipos de dados, ou vocês acham que é outro conceito? Vocês acham que é mais, na opinião de vocês aí, algo mais assim, como é que eu vou falar? Meio mais restritivo, né? O que vocês acham em relação à tipagem? Por que, é que o pessoal bate tanto nessa palavra tipagem? É uma palavra que assusta tanto, na opinião de vocês? Ou ninguém quer falar? E aí, Nan? Assim, aceitar. Quando a gente fala de tipagem de linguagem de programação, o pessoal associa muito a questão mais do tipo de estrutura, dos tipos de estrutura de dados, dos tipos de variáveis, dos tipos de dados, né? Dos tipos Também de depende. manipulação, né? Não, mas Hum, também depende do que você vai fazer. Por exemplo, o Renan aí disse, realmente, a linguagem fortemente tipada, ela vai dar mais controle sobre os tipos de dados. Porém, em contrapartida, uma linguagem fracamente tipada, ela vai dar uma maleabilidade melhor na manipulação dos dados. Do tipo, você vai poder, em JavaScript, você pode somar um inteiro com uma string. Vai exato, concatenar, exato. concatenar e mostrar uma string completa e por aí vai. Exato. A manipulação ela é uma digamos assim, das competências que a tipagem ela possibilita, né? Mas você pode ter até a própria referência, João. Sei lá, se você soma uma string com inteiro, com real, né, o float, qualquer outro tipo, possa ser que o interpretador entenda aquele string a partir da própria tabela ASCII, a partir de qualquer outra fonte de referência, entendeu? Deve ser a linguagem, ela tem que ter uma lógica semântica entre os tipos. Tu tá entendendo? É diferente da lógica sintática. A lógica sintática ela é muito explícita, é próxima ao ser humano. Sei lá, linguagens fortemente tipadas, elas tendem a ser semanticamente mais restritas. Tu tá entendendo? Quando você JavaScript soma um string com um valor, então eu nunca programei JavaScript, né? Me restringe a linguagem script. Eu programei web, desktop e distribuído. Nunca cheguei a mobile nem nada de view, né? Parte mais de view. Mas acredito eu que deve ter, exato, deve ter alguma, digamos assim, exato, deve ter alguma dinamicidade, certo, de tipo de informação pela qual essa soma ela se permite. Sei lá, se você soma 11 string mais um inteiro, e se fica 111, fica 111 o quê? String, tá entendendo? Fica 111 inteiro.
Então, a própria linguagem, exato, a própria linguagem ela vai ter que, digamos assim, restringir a semântica pela qual ela se estabelece, porque ela foge um pouco. Eu estou dizendo a linguagem JavaScript, estou falando de linguagem de maneira geral, certo? Porque a linguagem ela foge um pouco do senso comum, tu tá entendendo? Nesse senso que a gente tem de somar coisas iguais, ou dividir coisas iguais. Eu não posso, sei lá, vou fazer uma comparação muito esdrúxula aqui, muito surreal, certo? Vamos supor que você vai montar um prato de comida. Eu não vou comer arroz com pedra, tu tá entendendo? Porque, logicamente, para o ser humano é surreal. É a mesma coisa que, falem, é a mesma coisa aí nesse sentido aí da tipificação de dados, mas quando a gente, sei lá, pega uma linguagem que ela não tem essa tipificação tão forte, né? Acredito que o JavaScript ela não tem a tipificação forte, a tipagem dela seja fraca. Você me corrige se eu estou errado. Ela justamente deve ter um intuito para o programador, certo? Ele ter essa noção semântica, diferente da noção sintática. Porque o JavaScript, não sei, o próprio Python eu sei porque eu ensino Python, né? Eu programo Python já faz um tempinho. Não tem essa restrição, tu tá entendendo, João? Então, é muito sob demanda. Demanda no sentido de que você deve ter um tipo predominante, e esse tipo predominante é o tipo que a semântica ela tem por prioridade atribuir. Tá entendendo? Seja um comando, seja um string, seja uma palavra, e por aí vai. Eu acho que é importante, certo, na minha opinião, a tipagem por vários aspectos, né? Primeiro porque a gente até vai entrar na questão da tipagem forte daqui a pouco. Primeiro porque você pode restringir, certo, operações, você pode tornar a semântica ela mais simples. Então, como você falou, se você somar 11 mais 1, se você puder até botar esse comando aí no chat, John, ficaria legal para a gente ter uma visão. Como é que seria essa soma aí? Soma de 11 string mais um inteiro para ficar um 111 string, entendeu? Então, na minha visão, deve ter aí um precedente de tipo de informação. Não sei se eu estou errado, você me corrige. É a única lógica aí que eu entendo. O string ele é precedente, um tipo precedente sobre o tipo inteiro, tá entendendo? E essa precedência, ela sempre direciona para uma precedência de string. Então, o cara já sabe que se somar qualquer coisa com string, vai gerar string, tá entendendo? Porque se eu somar string com número, não vai virar número. Então, tem que ter uma lógica disso aí. Professor, porque um tanto pode ser inteiro quanto pode ser string. Já um tem que ser inteiro, não pode ser não inteiro, tá entendendo? Aí você botou aí, abra um inspetor no navegador e coloca no console, o console 1 mais 6. Porque, por exemplo, o console Posso estar log. exagerando, é isso que eu tô falando. Eu posso estar exagerando também, né? Então, no caso dessa linguagem específica, e em Dart e acho que em Python também, isso também acontece. É tratado como string se você imprimir, porque o console log, que no caso é o print screen, por assim dizer, ele recebe uma string como parâmetro, portanto ele Exato. mostra uma string. Então você já tem a própria expressão regular de string como regra, né? Da linguagem, Sim, entendeu? sim. Aí Vai, eu. continua. Não, é apenas isso. Eu creio que também não chega ao ponto de, vou dividir uma string por um inteiro. Eu acho que isso, quer dizer, Não, não mas sei. dividir string por inteiro não é no método da aritmética, mas no método do tipo de precedência de informação de dados, tá entendendo? Como você bem falou aí, ele precede a string. Porque o 1 ele tanto pode ser inteiro quanto pode ser string. Tu tá entendendo? Não é no método, vou somar e dividir A por 2. Não é assim, mas tipo assim, é a precedência de tipo, não a precedência de operação. Tu tá entendendo? Sim, Então sim. deve ter os pontos positivos e negativos dessa tipagem altamente fraca, né? Como, por exemplo, o JavaScript e o Python eles têm, certo? Sei lá, otimização de código, simplificação de semântica, tá entendendo? Se bem Algumas que. linguagens. Não, você Fala, pode João. falar, depois eu falo. Não, é Fala, que fala. algumas linguagens, como por exemplo o Dart, que foi outra linguagem que eu andei a estudar, que é a do Flutter, ele mistura esses dois paradigmas. Você pode definir uma variável com var, como é no JavaScript ou Uhum. como é em Python, ou então você pode usar int, string e etc. Aí você fica com a opção de ter uma variável que pode mudar de tipo, por assim dizer, e uma que não pode. Enfim. É algo interessante, né? Eu acho que é uma tendência também, certo? Mas semanticamente, para programação, eu acredito que seja bem restritivo isso aí, né? Você tem que ter um domínio legal da linguagem para ter essa noção semântica, né? Que no senso comum, como eu falo, eu sempre falo do senso comum, né?
no senso comum, certo? Pelo menos a maioria da comunidade, ela, eu não vou dizer uma tipificação intermediária, mas a galera tende a tipificação forte, né? O que é tradicional da lógica de algoritmo, né? Isso aí. Trabalhar com manipulação de estruturas de dados, né? Vou falando um pouco de tipagem forte. Se Baltazar, a tua nota lá entrou, né? DHC, só me confirma, por favor. Escuta aí, né, cara? Acho que ele não tá ouvindo, não, mas enfim. Vou falando um pouco sobre a tipagem forte, certo? Como a gente já falou, ela tem uma característica mais presente em linguagens compiladas. Porque a restrição das expressões é muito declarativa, né? Então, é um pré, digamos assim, um pressuposto, né? Uma regra que você vai ter que ter os elementos todos tipificados no sentido de que você vai ter que entender que a linguagem ela é restritiva. Então, você vai ter que ter a expressão regular, você vai ter que ter a linguagem regular, e vai haver um processo de filtragem, certo? Que é totalmente restritivo e linear. Tem uma perspectiva bem mais assim, eu não vou falar arcaica, mas uma perspectiva muito mais tradicional, né? De que você segregue certa informação a partir dela, a manipulação ela, por tipos de dados pela qual a gente trabalha. Então, as linguagens com tipificagem aí forte, né? Tipagem forte, que também é conhecido como estática, certo? Ela não tem essa maleabilidade, como a gente falou há pouco ainda agora sobre JavaScript e Dart, né? Esse é Pascal, C, C++, Java, PHP, entre as linguagens que a gente pode falar aqui mais à frente, né? E uma tipagem mais fraca, que é essa dinâmica, que é justamente a maioria das linguagens de script, né? Então, muita gente, às vezes, fica com o pé na frente ou atrás quanto à linguagem de script, certo? Mas eu acho que as linguagens de script, elas como é que eu vou falar assim? Elas rejuvenesceram essa visão, certo? De quão a gente pode simplificar a informação. Eu acho que para manutenção de código, para expansão de código, para redefinição de modelo de regra de negócio, para segregação da operação, ou seja, balanceamento de carga, certo? Em vez de, vamos pegar um exemplo aqui bem clássico, né? Você trabalha na visão MVC, todo mundo sabe o que é MVC. Em vez de você sobrecarregar aí a parte de controle com filtragem de dados, com tratamento de dados, né, com classificação de dados, enfim, validação de dados, e a própria manipulação de dados, certo? Ou checagem de dados, você já faz essa divisão de carga para a parte de view, né? Então, a maioria das linguagens scripts, posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas elas têm essa função principal aí de otimizar o tratamento da informação, certo? E a informação, ela pode ter várias esferas, pode ter várias fontes, pelas quais a maioria dos programadores atuais, eles trabalham, certo? Então, não é necessário a gente ter uma manipulação numa escala como é que eu vou falar assim, intervasiva, que você passa da mais alto nível de visão, que é o usuário, até o mais baixo nível, que é um banco de dados, né? Esse processo é um processo mais assim restritivo ao próprio processo de compilação. Então, por conta disso, você tem que ter otimização, então você tem que ter desempenho rápido, você tem que ter uma manipulação rápida com menos camadas de software também, certo? A maioria das linguagens interpretadas, o objetivo principal da criação das linguagens interpretadas foi esse. A gente eliminar mais camadas de software e criar um modelo de tratamento da informação em que o processo ele pudesse ser independente, certo, de outros modelos de criptografia ou criptografia das expressões regulares, das gramáticas regulares. Então, o próprio JavaScript, né, Python, eu não sei se o JavaFX entra nessa categoria, acho que não. O Perl, que é outra linguagem também, eles têm mais ou menos essa visão, certo? A gente não restringir regras de classificação de dados para reprocessamento em camadas de software subsequentes. Então, o pessoal também chama, né, esse processo de tipagem fraca de checagem ou tipagem dinâmica, certo? Aliás, é tipagem dinâmica que usa um mecanismo de checagem dinâmica, diferente da tipagem forte que usa um mecanismo de checagem estática. Porque o padrão vai ser aquele, certo? É muito hierárquico e restritivo e um pouco não tão, digamos assim, evolutivo, interpretativo que a gente vai na tipagem dinâmica. Você pode ter aí, sei lá, pegar uma linguagem mais tradicional tipo Java, você tem um comando, né? Ele tem um significado, e você elabora 2, 3 comandos no máximo parecidos que geram aquele resultado.
Em JavaScript, nunca programei JavaScript, então não tenho noção. Acredito que você pode fazer várias, digamos assim, regras de hierarquia quanto à orientação do objeto também, né? Integrando aí tipos de dados de visões diferentes. Acho que o JavaScript também trabalha com HTML, acredito que o JavaScript também trabalha com CSS, né? Outros tipos de informação que para o próprio JavaScript não restringe ele de você criar uma semântica que vai ficar restritiva, tipo PHP e HTML, né? É meio que quase que uma coisa ajuda a outra para que a semântica se complemente, né? Eu ensinei PHP durante 5 anos. Não cheguei a trabalhar profissionalmente com PHP, mas fiz uns 4 softwares com PHP, né? Fiz 4 sistemas web e fiz um site em PHP. E eu não consigo enxergar outra perspectiva do PHP se não tiver uma tipagem dinâmica. Apesar dessa ser uma linguagem de tipagem forte, a tipagem dinâmica ela calibra, né, a linguagem para que ela justamente faça parte de verificação de tipos, em contraponto à verificação de controle que o próprio PHP ele trabalha, certo? Além da persistência que ela já começa em uma perspectiva também de classificação da informação, né? Eu não sei, não tenho ideia de quão as linguagens de script elas chegam em nível de persistência. Não sei se já existe isso. Nunca trabalhei também com Bootstrap, com JS, tecnologias de Vue, mas acredito que já devam ter, né, João, aí, tu que é mais dessa parte de script, devam ter regras ou mecanismos de tipagem também de persistência já em nível de visão, né? Não sei se existe alguma anotação ou algum tipo de annotation. Imagina aí, Persistência de você... dado? Isso, Ah, utiliza-se JSON. JSON e HTTP, né? Não, tipo, podemos fazer requisições a servers e também podemos guardar no armazenamento por JSON mesmo. Mas, Inclusive, até onde eu me lembre, há aplicativos que funcionam dessa maneira. Acho que o Discord e o Visual Studio Code, não me lembro direito, porque foram feitos em JavaScript também. E acho que eles usam JSON, mas eu não sei. Mas o JSON, hoje em dia, muita gente usa JSON para guardar dados. não utiliza porque o pessoal já trabalha com persistência em nível de camada de aplicação, né? De HTTP, né? Tanto a camada de Sim, sim, aplicação sim, sim, quanto sim. o TCP, né? Acho que o próprio Ajax também. Eu já cheguei a programar em Ajax. Eles fazem esse processo de persistência, né? Também. Você cria as notions, né? As notions. E, enfim, seja por encapsulamento, seja pelo próprio protocolo, certo? A partir de a gente chamava antigamente de serialização, né? Que eram os antigos proxies, né? Você criava um proxy client, um proxy skeleton, né? Que é o GStub skeleton, para justamente fazer essa persistência ponto a ponto, né? Então isso varia bastante, certo? Porque justamente você não está trabalhando mais com a semântica em termos de compilação, mas a semântica em termos de distribuição, tá entendendo? Então você já trabalha numa visão que a gente chama de desenvolvimento em T. Acho que vocês já ouviram falar, já? Que é um desenvolvimento que você não trabalha em camadas, mas também você não trabalha linearmente. Você trabalha nos dois formatos, tanto em níveis espaçados quanto em níveis hierárquicos, certo? Um exemplo prático disso é o que você acabou de falar aí. Você tem um software, né, que ele utiliza aí, vou falar numa linguagem muito grosseira aqui, certo? Um software que ele tem uma parte de view interpretada e uma parte de controle compilada, mas essa interpretação ela faz a persistência, enfim, seja por backup, seja por transferência, seja por autenticação, seja por qualquer outra ação, mas ela já faz via rede ou via servidor, mas esse servidor não é um servidor via controlador, é um servidor via autenticação remota, certo? Qualquer outro protocolo de rede, não necessariamente uma arquitetura de software de persistência de banco de dados. Então, que esse servidor posteriormente vai armazenar em um banco de dados, né? Você transfere para ele para depois ele armazenar no banco de dados e às vezes não chega nem a passar nas camadas subsequentes, tá entendendo? O próprio Facebook ele funciona assim. O Banco do Brasil também trabalha com essa perspectiva, né? Tá mais em desuso, certo? Por conta das tecnologias, então muito difícil hoje em dia você ver um software que ele tanto faça um processo de persistência em rede quanto web, certo? Mas existe, certo? Há situações aí que você não pode defender de uma infra totalmente MVC e você faz uma arquitetura que ela é uma arquitetura distribuída, né? A gente, em João Pessoa, Recife, no Brasil de maneira geral, a gente não tem visto tão mais são software para as empresas, né? Mais para a questão de clusters, grids, das arquiteturas de cloud, né? Que mesmo assim também está em desuso. Compensa você montar uma arquitetura de software robusta e pesada para fazer coisa que
sei lá, você paga centavos de dólar para rodar aquela lógica. Aí já não entra na parte size, né? Que é software as a service, mas entra na parte plataforma, né? Que é plataforma as a service, que você vai ter essa visão em ter. Eu já dei uma palestra sobre isso um tempo atrás na própria MP. Posso até depois para postar para vocês essa discussão aí. O scope semântico também varia também, certo? De acordo com o tipo de instituição, o tipo de visão que a gente tem, né? É muito comum, né? Cada programador ele ter sua visão também semântica, certo? Eu até costumo dizer que eu acho que cada programador ele define seu próprio escopo semântico. Eu fui programador aí, juntando todo o meu tempo de estágio, trabalho e projetos, tanto em João Pessoa quanto fora, nas federais quanto nas empresas, eu programei quase 10 anos. E, na verdade, foram 10 anos e meio, né? Quase 11 anos, na verdade. E eu tinha meu estilo próprio de escrita de código, certo? Tem cada programador, ele vai ter sua visão, mas não pode fugir do escopo pela qual a linguagem se propõe, né? Às vezes eu pego as provas de alguns alunos, vejo as gambiarras que os caras fazem nos códigos e fico com a mão na cabeça. Aí os caras, não, professor, o mais importante é que tá rodando. Também não é por aí, certo? Porque senão, às vezes, você está utilizando um escopo, sei lá, que ele tende a utilizar uma certa perspectiva de entendimento, lógico, né, e interpretativo da semântica, e você pode ou estar tornando o código mais ilegível num contexto técnico, certo, de legibilidade de leitura, tanto quanto num contexto operacional, né, às vezes você utiliza estruturas, eu vi isso no código uma vez que eu dei manutenção, na época em Java 7, na época, acho que Java 6 para 7, estava na moda os hashes, né, a gente fazia autenticação via hash. E eu peguei um código que o cara fez todo em list, certo? Em list. Então, o tempo de processamento de lista é bem superior em termos de rotina para hash, certo? Então a gente teve que fazer toda a adaptação do código. Na verdade, a gente não fez a manutenção do código, não editou o código. A gente fez um phaser, né? Que ele convertia para um determinado tipo de dado, no caso para objeto, aquele objeto convertia para aquele hash. Mas mesmo assim, foi um trabalhão por conta da visão do programador, certo? Então, o programador ele é muito responsável aí para essa questão de definição de tipos de informação, certo? Então, os tipos que a gente já tinha falado também são estático e dinâmico, né? O escopo estático, que o pessoal também chama de static scoping, né? A variável ela é determinada de maneira tradicional, como a gente já falou, a reserva de espaço. Ainda hoje domina, certo? O escopo estático, porque, enfim, acho que por questão de legado, certo? Muita gente ainda considera que o processo de formação do profissional, o processo de definição de uma arquitetura robusta precisa passar por uma visão ainda, digamos assim, estática, genérica e adaptativa. Já tem muita gente que condena interpretativa porque acredita não ser robusta, certo? Eu não tenho assim autoridade para falar disso. Acho que cada tipagem de código, cada paradigma ele vai ter suas características restritivas. Pelo contrário, eu acho que se o cara tiver uma visão muito inflexível, né, imaginar que nunca vai usar script, porque o script ele é muito não robusto, né, ele restringe a quantidade de serviços pela qual você pode integrar, seja na persistência, seja no controle, seja na visão. Eu acho que, na verdade, o programador já começa com o pé errado aí, certo? Mas o conceito estático ele ainda é em termos de operabilidade, né? Interoperabilidade, integração, manutenção, certo? Entre outras características, ele ainda é predominante. Foi um conceito introduzido pelo Algol, 60, que foi uma linguagem lá na década de 50, certo? Então, é ativo quando começou a surgir a questão do algoritmo, né? A questão da análise de operacionalização das máquinas, então o pessoal começou a ter essa noção de espaço. O próprio Turing, ele propôs na máquina dele que você teria que ter uma reserva de memória, né? Para que a fita ela possa se mover, certo? Que é o cabeçote da fita, né? Uma capacidade de mobilização da fita. Esse conceito não foi nem da linguagem de programação. O próprio escopo da fita de Turing é escopo estático. Você tem que ter alfabeto, que é entrada, você tem que ter o tipo de entrada, certo? Que vai variar, né? E esse tipo de entrada ele também vai variar para que justamente o processamento ele possa ocorrer, né? Então, as linguagens de programação já nasceram estáticas, não tem como. É tipo as metodologias ágeis, né? Eu discordo de quem é xiita, certo? Às vezes tem uma galera xiita, eu conheço xiitas aí das metodologias ágeis que depois que nasceu aí Lean, Design Sprint, né? Eu tô dizendo as mais novas.
Material Design, Sketching, Scrum, Kanban, Lean, enfim. A galera simplesmente baniu o documento, baniu o processo. Mas de onde é que se chegou a chegar o Scrum, né? Lá em 2001, o pessoal lá do Manifesto Ágil, né? Ken Shaw, Kent Beck, a galera lá. Como é que esses caras chegaram nessa conclusão? Então, teve toda uma engenharia de software por trás, de processo, né? Enfim, não tem como você rodar um projeto 100% sem processo, certo? Só por pessoas, a mesma coisa aqui. Posso estar falando alguma merda aqui, alguma besteira, né? Mas não existe uma arquitetura de software 100% interpretada, certo? E já existiu, hoje em dia acredito que não existe mais uma arquitetura de software 100% estática. Tem que ter interpretação também para justamente potencializar, certo? Essas características, essas ações que eu já falei, né? Integração, interoperabilidade, manutabilidade, certo? Até porque os sistemas operacionais, eles inovam, né? As tecnologias, elas inovam. Eu lembro demais na época que eu passei do Windows XP para o Windows 7. E na época eu era programador Delphi. Cara, foi uma dor de cabeça do caramba, porque a gente teve que fazer várias adaptações, porque não existia a versão mais nova do Delphi para o Windows 7. Então ele tinha que rodar com algumas restrições de uso, né? De compilação, de commit, enfim. Integração com versões anteriores do Oracle, né? Eu peguei essa época do Oracle mais pesadão, do Oracle 8 e 9G. E, enfim. Então, a mudança de perspectiva, ela também está integrada não só também no paradigma, ela também está integrada, certo? Da maneira pela qual as pessoas otimizam essa visão de entendimento, né? Então, é um exemplo do escopo estático, né? Para a gente dar menção à aula, né? Então, é um alinhamento muito restritivo a essa questão do escopo, não? Então, observe aí ao lado direito, que vocês veem uns quadradinhos aí, certo? E você vai ter a grande, digamos assim, a grande rotina, né? O grande escopo, certo? A classe, a tela, a janela, enfim, o arquivo, o cabeçalho, não sei como é que vocês denominam para cada linguagem. Cada linguagem ela vai ter sua denominação de escopo, certo? E a gente vai ter hierarquias que elas são subservientes à hierarquia maior. Então, a hierarquia estruturada, alinhada, estruturada quando eu falo não da linguagem, mas dos códigos, né? De começar, se começar tem que terminar, se abrir tem que fechar, certo? Ela remete a escopo estático. Então, acho que, como eu falei, 99% das linguagens elas se baseiam, não é que elas são, elas se baseiam em escopos mais tipificados estáticos, né, e não tão interpretados que a gente tem no dia a dia. E a diferença um pouco mais da questão do escopo dinâmico, não é essa necessidade, certo, de hierarquia e alinhamento pela qual a gente aprende na faculdade, né, então eu vejo que a maioria de vocês hoje em dia, né, muita gente, muitos alunos novos já estão aprendendo mais essa perspectiva mais, eu vou usar o termo que a galera usa, mais suave na nave, né, mais flexível em termos de visão, certo? Eu sou muito dinossauro nessa perspectiva. Não sei se é porque eu sou professor, né? Mas eu acho que isso é bom ao mesmo tempo, não, certo? Porque, como eu falei, apesar de ser uma leitura mais simples, né? Flexibilização, há muita questão da restrição de mercado para inovação, certo? Dos produtos que a gente já tem. Então, a gente tem muito software legal hoje em dia. A gente tem muita questão de tipo de software que você entrega, né? Existe o software prateleira, existe o software CRM, existe o software, como é que eu vou falar assim, pré-fabricado, né? Esses RMs da vida, esses TOTS, esses SASCs da vida, SAPs da vida, por aí vai, certo? E existe o software, o aplicativo comum. Eu estou na fábrica de software com um projeto agora, os caras estão fazendo um aplicativo para gestão do TCC lá da arquitetura, com um pequeno modelo de predição de defesa. Os caras estão praticamente com o software quase pronto. Eles estão fazendo em Python, com Bootstrap, com outras coisas lá. Faz o que a cliente quer, faz, né? Mas assim, restringe a tarefa, certo? Então, a otimização não necessariamente é robustez, né? Para outras ações que são necessárias a ISO 9026, que é a questão de linha de produto software, né? Os programas em linguagem de escopo estático são de leitura mais fácil, claro, certo? Mais confiáveis em termos de robustez, como eu falei já várias vezes, né? Dos programas equivalentes de escopo dinâmico, certo? Eu acho que vocês têm a obrigação, né? A gente tem a obrigação de não ser de um lado, certo? Aqui não é nem é Bolsonaro, nem é Lula aqui. A gente tem que ser meio termo. Nem pode ser interpretado, nem pode ser estático. Tem que entender a entrega de cada um, certo? Tem que entender de que forma, qual a perspectiva de cada escopo para a semântica
pela qual a gente trabalha, né? Então, o escopo dinâmico, certo? Ele está um exemplo aí, restringido, no caso, para cada tipo de ação pela qual você desempenha. Então, sempre que vocês fizerem fragmentos de código, né? Cada novo bloco de código que ele ainda é dependente de agir, certo? Não depende do código anterior, ele pode ser entendido como um escopo dinâmico. Qual a diferença prática de escopo dinâmico e escopo estático dentro de um código-fonte? Escopo estático, o alinhamento subsequente, ele obrigatoriamente depende da condição da restrição do alinhamento anterior. E o dinâmico não, ele está só alinhado ali, certo? Não tem essa hierarquia de execução. É fazer uma coisa que está totalmente fora do bloco de semântico, né, naquele bloco restritivo de código pela qual você está definindo. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a questão só de paradigma não é, certo? Tem essa perspectiva também de alinhamento. Eu vou fechar a aula aqui, certo? Na semana que vem, na quinta, a gente entra em ambiente de referenciamento, é importante também, certo? E espero que todo mundo na hora, né? Hoje vocês chegaram quase 15 minutos, mais de 15 minutos atrasados, quase 20 minutos, na verdade, certo? Quem tiver dúvidas aí, pergunta, manda mensagem. Eu acho que dessa sala aqui só o João paga TCC, né? Quem paga TCC 1 aí, o prazo foi adiado do dia 11 para o dia 18 de maio, certo? Elementos pré-textuais mais referencial da literatura para entrega. Beleza? Então, bom fim de semana para vocês aí. Aproveite o fim de semana aí para o TCC, né? Ou descanso, ou enfim, para jogo ou qualquer outra coisa, só não sai de casa. Beleza? Então, vejo vocês aí na segunda-feira em HC. Valeu, galera. Abraço para todo mundo aí. Falou.